Fala galera do canal KGC Trader, Felipão aqui mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aqui coisas que um trader de criptomoedas precisa além de entender de gráficos, tá? É muito importante todo trader também saber dessas coisas que eu vou passar aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou começar aí uma série de vídeos explicando coisas que você tem que saber, que complementam ali as tuas análises, que deixam você muito mais assertivo, tá? Então hoje eu vou começar essa série de vídeos, tá? E se vocês gostarem desse conteúdo, comenta aqui pra mim, deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Se você quer mais vídeos desse tipo. Se curtir esse vídeo aqui, dá um like aí embaixo, que dá aquela moral, aquela força pro canal pra gente crescer. E claro, vou pedir pra você se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho com as notificações para receber um novo vídeo a cada vez que ele for solto aí, tá? Não se esquece de conferir o nosso canal, tá? Tem bastante conteúdo aqui para vocês também, tá? Muito conteúdo mesmo, tá? E vamos lá, vamos produzir essa série de vídeos aí para vocês que vão ser bem legais aí, vão agregar bastante conhecimento e conteúdo para vocês, tá? Sem mais enrolações, bora pro vídeo porque ele tá bem legal no dia de hoje. Então vamos lá, tá? A primeira coisa muito importante que todo trader de criptomoedas precisa ter, conhecer e dominar muito, galera, é sobre mercados internacionais, tá? E vamos lá, eu vou dar uma breve explicaçãozinha aqui do porquê que você tem que entender de mercados internacionais, tá? E eu estou especificamente falando de mercados dos Estados Unidos, tá? Então a gente sabe que o Bitcoin ele nasceu lá nos Estados Unidos, tá? É um ativo que hoje é conhecido globalmente, que é operado por muitas pessoas ao redor do mundo. Mas galera, vocês têm que ter a noção de que o Bitcoin ele se relaciona muito com os mercados internacionais dos Estados Unidos. E esses mercados internacionais eu falo de bolsas, principalmente S&P 500, tá? Que é a bolsa das grandes empresas lá das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e Nasdaq, tá? Que é a bolsa de tecnologia, a bolsa das empresas de Google, Microsoft, Apple, Amazon, essas empresas que você já conhece, tá? Então, reunindo todas essas empresas, tá? De empresas mais tradicionais, a gente forma o S&P 500 e reunindo as principais empresas de tecnologia e algumas outras também, é claro, a gente forma a Nasdaq, tá? E dentro disso a gente consegue formar os índices, o índice do S&P 500, que vai ser aqui o SPX, tá? E o índice NDX, tá? Que eu tô usando outro símbolo, mas é Nasdaq também, tá? Mas a gente consegue reunir o desempenho de todas essas empresas juntas, então a gente pega o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? A gente pega o desempenho de todas as ações e forma o índice SPX, tá? Então, por exemplo, se todas as ações de todas as empresas estão se valorizando ao mesmo tempo, o índice NDX ele vai subir, tá? A mesma coisa com o Nasdaq, tá? O NDX, se a gente colocar aqui, se todas as empresas, né, a maior parte delas estiverem com suas ações subindo, tá? O índice ele vai subir também, tá? Então, quando a gente fala de S&P 500 e Nasdaq dentro do gráfico, a gente está falando do desempenho geral de todas as empresas, tá? E como o Bitcoin ele é um ativo aí de tecnologia, ele vai se relacionar muito com o Nasdaq, tá? Ele vai se relacionar com o S&P 500 e Nasdaq também, com o S&P 500 também, tá? Porque S&P 500 e Nasdaq meio que andam juntas, tá? A diferença é que um às vezes sobe mais do que o outro, essa é a única diferença, tá? Mas o Bitcoin ele se relaciona muito com o Nasdaq, tá? Então, por exemplo, num dia que Nasdaq tá subindo muito, o Bitcoin sobe muito também. Então, por isso é muito importante que vocês entendam essa relação e saibam comparar os gráficos. Então, por exemplo, você tá operando lá num dia e quer saber se o mercado internacional ele tá em alta e se o Bitcoin vai subir ou vai descer, pô, compara os gráficos. Então abre lá o gráfico de Nasdaq, tá? Eu uso aqui esse NICE 100 USD, que é o futuros, tá? Então ele meio que não fecha, tá? Então a gente tem os horários que o mercado fecha, só que o índice futuros ele fica aberto por mais tempo ali, tá? Então dá para você comparar melhor ainda, tá? E galera, quando vocês comparam o gráfico do Bitcoin com o gráfico de Nasdaq ou S&P 500, tanto no dia quanto num gráfico maior, vocês vão ver que a correlação é muito grande. Então no gráfico em barras aqui vocês veem o Bitcoin, tá? Então vocês veem o gráfico do Bitcoin, olha como ele se comporta, e a linha laranja
é o gráfico de Nasdaq. Então vocês veem que é muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. Mas apesar de a gente estar no gráfico semanal aqui, olha as comparações de como é muito parecido, tá? Então é muito importante que você saiba, tá? Eu uso preferencialmente o gráfico nas 100 USD por ser futuros, tá? Ele fica aberto por mais tempo aí. Eu também acho ele bem assertivo para comparar com o Bitcoin, tá? Então, por exemplo, eu tô sabendo aí que o mercado internacional hoje, nesse dia que tá bombando, vou lá e abro o gráfico de Nasdaq e Nasdaq tá subindo. Pô, se o Bitcoin não subiu ainda, é só uma questão de tempo até ele subir, tá? Então vocês têm que saber fazer essas comparações com mercados internacionais, tá? Tanto S&P 500 e Nasdaq também, tá? Outra coisa que muito importante que vocês têm que saber também aí é aprender a olhar o índice do dólar, tá? Mas o que tem a ver o índice do dólar, tá? Basicamente, galera, as bolsas elas são consideradas como ativo de risco, tá? E como as bolsas têm correlação com o Bitcoin também é um ativo de risco, tá? Mas o que vocês têm que entender, tá? O DXY, ele representa maior segurança para os investidores. Então, por exemplo, um dia que a bolsa está caindo, o dólar ele está se valorizando, tá? Então, num dia que o Bitcoin está caindo, vocês vão observar muito que às vezes o dólar está subindo, tá? Então, o índice do dólar no TradingView aqui eu uso o DXY, tá? E é muito importante você saber usar ele porque existe muito essa correlação, tá? Então, se o dólar está muito forte e subindo muito, isso quer dizer que as bolsas vão tender a ficar mais fracas, a caírem, tá? Então, existe essa correlação também. Então, por exemplo, se você está observando que em determinado período o DXY ele está subindo muito, tá? Significa que o mercado ele vai estar mais, tá? O mercado de risco, né, as bolsas e o Bitcoin, ele vai estar mais propenso a quedas. Então, por exemplo, no mês que você vê como o de maio, que o DXY subiu tanto dessa forma, é um alerta vermelho aí para os mercados, tá? Então, o mercado ele vai ficar mais seguro, ele vai ficar mais difícil, ele vai subir menos, tá? Então, tem que ter consciência de todas essas coisas, porque quando você é um trader de criptomoedas, você tem que adequar a sua estratégia, né, a sua gestão de risco com base nesses fatores também, com base nesse cenário. Então, por exemplo, no mês que o DXY está subindo muito, você sabe que as bolsas e o Bitcoin ele vai ficar mais devagar. Então, você tem que ajustar a sua estratégia. Por isso que é importante você saber comparar os mercados internacionais, tanto o S&P 500 e Nasdaq, quanto o índice do dólar também, tá? Então, você consegue traçar uma estratégia muito mais assertiva se você sabe comparar esses mercados e fazer essas correlações, né? Interpretar aquilo para o teu trade, para a tua gestão de risco, tá? Então isso é muito importante, tá? Esse é um vídeo bem curto aí, só para explicar mesmo como se correlacionam. Eu vou fazer uma série de vídeos, tá? E vai ficar muito mais explicativo ao longo dessa série de vídeos. Mas o objetivo é justamente isso, fazer esses vídeos curtos aí para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, gostou desse formato de vídeo curto, tá? Comenta aqui pra mim o que acrescentou pra você, se gostou do vídeo, se achou legal. E se vocês querem que eu continue também, comenta aí também, tá? E você pode dar o teu like aí, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá o like que daí eu vou saber que você realmente gostou desse vídeo, tá? Então segue a gente aqui, se inscreve para mais vídeos, tá? Que vai ser uma série de vídeos bem legais aí que eu vou fazer. E vai ficar cada vez mais explicativo, tá? Então é isso aí, eu sou o Felipe, muito obrigado por ter assistido, tamo junto, é nóis.